Eurodólar em dia de inflação nos Estados Unidos. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia. Começamos aqui já com o gráfico a 4 horas, onde poderemos ver a continuação desta tendência ascendente de muito curto prazo, que deu origem a esta correção no euro-dólar. Ainda assim, a tal resistência que temos vindo a apontar a um 0,635 continua a aguentar bastante bem este ímpeto ascendente do par, com o RSI acima da linha de 50 e tal como vimos quando o euro-dólar começou a cair e teve durante bastante tempo aqui assim este suporte a um 0,635, poderemos, digamos, ter o mesmo comportamento da agora resistência a um 0,635 com o preço a aumentar. Ora, tal como vimos aqui assim, nesta altura, quando houve esta inversão de tendência, ou pelo menos esta correção que nós estamos a verificar, ela começou com uma divergência que nós verificamos aqui no gráfico a 4 horas, e eu começo de alguma forma a poder tentar ver aqui assim, vamos ver se não é apenas uma mera tentativa e não mais do que isso, aqui uma divergência ainda pequena, com esta chegada aqui assim a um 0,635. Se a continuação desta divergência, obviamente, vai dar aqui a probabilidade de começarmos a ver pelo menos um movimento maior a corrigir este movimento ascendente que já trouxe o preço desde os mínimos deste mês de outubro até aos máximos aqui em torno de um 0,635, ou seja, veio aqui dos 1,0440 até aqui aos 1,0635. O suporte, obviamente, continuará a estar, o primeiro suporte aqui dado pela linha de tendência da média móvel 21H4, aqui no 0,590, mais consistente, aqui assim, esta média móvel 55 está neste momento a 1,0546, aliás, a área que nós temos vindo a apontar como uma possível, com um possível teste do euro-dólar numa queda deste mesmo euro-dólar. Ontem, os dados do índice de preços no produtor acima do esperado até poderiam fazer, digamos, esse trabalho, ou seja, colocar pressão no euro-dólar para um teste aqui aos suportes, mas de facto sobrepôs-se a isso as yields a voltarem a cair, as yields obrigacionistas a voltarem a cair e também uns membros da Reserva Federal, as últimas intervenções a serem constantemente bastante mais brandas do que nos habituaram logo a seguir à reunião e mesmo com a própria reunião e com os dot plot. As minutas ontem, eu diria que não adiantaram nem atrasaram, isto na medida porque saíram bastante em linha com o esperado, mas também, passo o pleonasmo, não era nada que não fosse mesmo esperado, na medida em que na altura da reunião as yields obrigacionistas não estavam de tal forma elevadas como ficaram depois e portanto há aqui assim um desfazamento, digamos, entre o que o mercado vê agora e inclusive a atuação dos próprios responsáveis da Reserva Federal para o que estava na altura da própria reunião. Hoje vamos ter os dados da inflação e esses dados da inflação, se continuarem na mesma senda do índice de preços do produtor ontem, provavelmente hoje já farão, passa a expressão, mais moça no euro-dólar do que fez ontem o índice de preços do produtor. Portanto, o índice de preços no consumidor continua a sair acima do esperado, por exemplo, sei lá, um core CPI, portanto, a medida sem os itens mais voláteis, a sair à volta dos 0,4%, por exemplo, em lugar dos 0,3% esperado e do mês passado, poderá, de alguma forma, criar aqui assim alguma pressão suplementar no euro-dólar, tal como o índice, a própria inflação anual, que está prevista,
O mercado prevê uma desaceleração dos 3,7% para os 3,6%. Se mantiver nos 3,7% ou inclusive é ligeiramente acima, provavelmente o que teremos aqui assim, poderemos ter aqui assim uma pressão no euro-dólar. Temos ainda, e antes da inflação nos Estados Unidos, temos ainda as minutas do Banco Central Europeu, que poderão mostrar alguma desunião entre os membros do Conselho Diretivo, com alguns a esperar, a querer continuar a aumentar taxas de juros, enquanto outros a manterem-se bastante reticentes nessa situação, como é a grande maioria que ultimamente temos visto. Portanto, aqui também vai haver provavelmente um desajuste entre a situação atual e a situação que estava na altura quando da reunião do Banco Central Europeu e, portanto, mais uma vez temos que dar esse desconto. Ainda assim, eu acredito que as minutas do BCE possam ser um elemento que coloque mais pressão sobre o euro do que propriamente o suportem. Tendo em consideração isto, eu continuo a acreditar, tal como acreditei ontem, mas é uma mera opinião, de que os riscos estão mais no recuo desta correção, ou seja, no mínimo de uma correção da correção, passa a expressão, ou a inversão, a continuação, o euro-dólar a voltar para a tendência descendente, com os 1,0635 a continuarem a aguentar, quanto muito numa altura de maior volatilidade, que haja um spike, um disparo, digamos, um pouco mais acima para voltar de imediato abaixo, portanto não ser um break, digamos, daqui de uns tais 1,0635 e muito menos da área 1,0635, 1,0685, em que pelo meio temos aqui a média móvel das 200 H4 a 1,0660, portanto 1,0635 continua a ser a minha grande linha na areia, ou seja, a linha em que eu acredito que vai continuar a aguentar e que provavelmente acabe por levar o euro-dólar de novo para perdas, em que, mais uma vez, o primeiro suporte estará aqui, à volta dos 1,0590 com a média móvel 21 e mais tarde, à volta dos 1,0550, a média móvel 55. Isto, obviamente, estamos a falar do dia de hoje e não estamos aqui a colocar mais nenhuma situação de evolução de alguma forma inesperada, digamos, no grande polo das atenções geoestratégicas que neste momento se encontram no Médio Oriente. Bom, mas para já é tudo. Bons negócios, o resto um bom dia e amanhã cá estarei para mais um comentário ao euro-dólar. Até lá!